Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é Ulisses falando e nesse sábado, 21 de outubro de 2023, aconteceu o terceiro dia do 14º Congresso Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. O tema desse congresso foi Luta, Direitos e Democracia que Transformam Vidas. E fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nesse dia de atividades. Eu estou aqui com o Hélio Samuel, que faz parte da direção estadual da CUT em Santa Catarina, constrói o Sintect Santa Catarina, que é o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. E eu queria saber o seguinte, primeiro, que balanço você, a categoria e o seu sindicato estão fazendo desse congresso até agora? Que avanço teve ou coisa ruim? O que vocês acham que vale destacar aí do que está acontecendo? E além desse balanço, eu queria te perguntar quais são as demandas específicas dos trabalhadores dos Correios. Aí é uma conquista que você comentou comigo aí, que aconteceu. Quais são as lutas que vocês acham importantes levar para a sociedade que vocês estão travando? Primeiramente, Ulisses, eu queria agradecer você a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre o movimento sindical, falando sobre o 14º CONCUT, o Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores, a maior central da América Latina e a quinta maior central do mundo. E aí nós estamos aí com 2.000 delegados, eu sou delegado por Santa Catarina, no meu ramo das comunicações, e dizer para você e para quem está nos ouvindo aí, que o Congresso ele tem um objetivo específico, que é discutir as demandas da classe trabalhadora. E aí eu não falo só dos Correios, falo de todo o movimento operário, que nos últimos anos vinha sofrendo com o governo Bolsonaro, um governo que tinha como seu objetivo eliminar os direitos trabalhistas e findar com os trabalhadores, quase matando os trabalhadores no tempo de pandemia. E aí, tirada essa questão da mesa, nós estamos aí discutindo as diretrizes da nossa central, reformas de estatuto, como todos os congressos. De importante para a nossa categoria, para o nosso ramo, que é os Correios, nós conseguimos agora um momento histórico, de entrar no ramo das comunicações. Quando você pensa em Correios, quando você pensa em comunicação, lembra logo Correios. Então hoje, dentro da nossa central, quem vai representar o ramo das comunicações é um companheiro trabalhador dos Correios, carteiro do Espírito Santo. E também tivemos um avanço muito significante, que é a companheira de IDF, que estará na pasta das mulheres. Então, como eu estava dizendo, a questão da central, ela é importante, que a nossa central ela é balizadora das lutas. A CUT, ela sempre tem como o melhor. A CUT, ela se vê obrigada a sempre estar puxando o movimento sindical. Não é à toa que ela é a maior central do Brasil e a quinta maior da América Latina. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é um balanço dos últimos 4 anos dessa antiga gestão, empossando uma nova gestão. É importante ter essa renovação nas direções e é importante a gente continuar na luta contra a burguesia, contra o patrão, revigorando sempre. Então eu saúdo a todos aí, dizer que o Congresso, ele, como todo Congresso, ele começa um pouco morno e durante os dias, são 4 dias, dos dias 19 ao dia 22, ele vai tendo uma aquecida, mas nada que tire a tranquilidade de quem vem até aqui. Ao contrário, todo mundo que está aqui vem com o objetivo de organizar os seus ramos, de organizar seus sindicatos. Eu tenho certeza que ao fim desse congresso, todos sairão com o objetivo alcançado e com uma história, ou melhor, podemos até dizer, com uma história para ser lá na frente dialogada com quem ele representa, porque todos aqui são representantes de alguma categoria, todos aqui são lideranças. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Yara Nascimento, dirigente do Sindicam, em Sergipe, e também constrói a Federação Nacional dos Urbanitários e delegada aí, né, na CUT também. E eu queria saber o seguinte, delegado a um congresso, aliás, primeiro, qual o balanço que vocês estão fazendo aí enquanto categoria, o pessoal do seu sindicato, se vocês já estão com esse balanço, né? Sobre esse congresso da CUT, o que está acontecendo aqui que vocês acham que pode ajudar ou não o avanço da luta da classe trabalhadora, enfim, um balanço aí que você possa fazer. E além desse balanço,
quais são as questões importantes da categoria dos urbanitários que a sociedade devia saber, quais são as lutas de vocês, são mais de 200 mil no Brasil, qual o caminho aí contra a privatização, coisas que vocês acham relevantes colocar no debate público? Esse é um momento de reconstrução. Nós tivemos o impeachment da presidenta Dilma, aí teve o Michel Temer, o Bolsonaro, aonde acabou com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Então, assim, tirou direitos e esse momento agora é um momento de reconstruir, de recomeçar. São 40 anos de história e a gente que representa o ramo urbanitário, que muitas vezes as pessoas perguntam, o que é ser urbanitário? O urbanitário é um ramo que representa 4 setores importantes dentro deste país, que é o setor de água, energia, meio ambiente e gás. Nós sempre estamos falando que água e energia não são mercadorias. Todos nós sabemos que nos anos 90 houve a questão da privatização das empresas estaduais do setor elétrico, mais recentemente agora a questão da Eletrobras, aonde nós estamos como urbanitário brigando desde do governo Bolsonaro e desde quando o presidente Lula foi reeleito pela 3ª vez, viemos cobrando dele a questão da reestatização da Eletrobras. E também, como eu sou do saneamento, representamos a água, muitas vezes as pessoas falam, vocês estão querendo preservar os seus empregos. Tudo bem, os empregos, mas a gente está preservando um bem maior que é a água. Não podemos privatizar a nossa água. É uma soberania nacional que tem que estar na Constituição como direito humano essencial para a vida. Nós sobrevivemos sem tudo, mas sem a água não. Por isso que nós falamos, a água e energia não são mercadorias. É o que eu tenho para falar e a nossa luta continua contra a privatização da água, a reestatização da Eletrobras, contra a privatização da saúde, educação e de todos os serviços públicos. Se é tão bom, por que grandes países afora estão estatizando? Enquanto nós aqui estamos o quê? Desestatizando, né? Deixando, aí eles usam a palavra linda, desestatizar. Desestatizar, gente, é deixar de ser público para ser privado. É isso que eu tenho a falar neste momento. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Rafael, da esquerda marxista, bancário, que veio aí para o Congresso também, da corrente sindical da esquerda marxista. E eu queria saber o seguinte, primeiro, qual o balanço que vocês estão fazendo até agora, sábado à noite, do Congresso, do conjunto das discussões? Vocês acham que está sendo proveitoso para avançar a luta da classe trabalhadora? Enfim, qual o balanço por enquanto de vocês? E segundo, você participou aí da mesa 4 sobre discussão da taxa sindical, negocial, né? E de discussões do tipo. Qual é o posicionamento que vocês acham importante trazer para a sociedade com relação a esse tema? Bom, em primeiro lugar, o Congresso ele teve vários problemas de organização, tá? Teve centenas de delegados que teve problemas na emissão das passagens para chegar até ao Congresso, problemas com hospedagem, enfim, problemas no credenciamento. É um congresso, em relação aos congressos nacionais da CUT, muito esvaziado, na minha opinião. Poderia ter um congresso com 5 mil, 6 mil delegados, temos aí no máximo 3 mil delegados. Então teve todos esses problemas e politicamente é um congresso que mostra a adesão da CUT ao governo nacional, ao governo Lula, ao governo de união nacional com a burguesia, que é o governo Lula-Alckmin atualmente. Então é um congresso que debateu muito pouco as principais reivindicações da classe trabalhadora e ficou muito no discurso de apoio ao governo, inclusive com representantes do governo presente nas mesas aí de debate da CUT, né?
E assim, não permite a estrutura do evento, da maneira como está, não permite um verdadeiro debate entre os delegados. Então, isso é uma carência e um problema desse 14º Congresso Nacional da CUT, né? Mas nós estamos participando, né, com os nossos delegados aqui da corrente sindical da esquerda marxista, procurando defender uma linha revolucionária, né, de fato, para os trabalhadores, né? Reivindicações extremamente necessárias que a CUT deveria encampar, né? Entre elas, a luta pela revogação integral e imediata do novo ensino médio, que afeta toda a educação, não só a categoria dos professores, defendendo também que a CUT seja contra a taxa negocial, e na verdade a CUT está tentando aprovar, regulamentar essa taxa junto ao governo. Foi formado um comitê interministerial com as centrais sindicais para discutir a regulamentação da taxa negocial. A CUT chama isso de valorização da negociação coletiva, mas na verdade trata-se da regulamentação de um novo imposto sindical, que significa o quê? Os trabalhadores, ao final dos acordos coletivos, serem obrigados a pagar uma taxa para o sindicato. Independentemente dele querer ou não pagar essa taxa para o sindicato, independentemente dele ser ou não filiado ao sindicato, ele vai ser obrigado a pagar essa taxa. Vai ser descontado do salário dele uma taxa que vai direto para o sindicato. Era isso que acontecia com o imposto sindical. O trabalhador não tinha como ser contra o pagamento dessa taxa. Era compulsoriamente descontado e repassado para a estrutura sindical. O que nós defendemos é um outro modelo de estrutura sindical, diferente desse, porque esse modelo ele perpetua uma estrutura sindical antiquada, varguista, da época do Vargas, em que os sindicatos foram atrelados ao Estado. O que nós defendemos é a posição original da CUT, que é a liberdade e independência sindical, ou seja, a liberdade dos trabalhadores se organizarem da sua própria maneira, da maneira como eles desejarem, da maneira que for melhor para os trabalhadores, e não é imposto pelo Ministério do Trabalho, porque hoje quem define a existência legal de um sindicato não são os trabalhadores, é o Ministério do Trabalho. Ele tem que outorgar a existência do sindicato. E é o Ministério do Trabalho que permite que o sindicato pegue verba compulsoriamente dos trabalhadores. Então, é tudo atrelado ao Estado. Nós defendemos sindicatos livres. Ou seja, a arrecadação financeira para as entidades sindicais tem que partir dos próprios trabalhadores, voluntariamente, através de filiações, sindicalizações e mensalidades, que o trabalhador vai contribuir porque ele está convencido e acha importante ter o sindicato. E o sindicato não pode ficar refém, dependendo de uma verba que o Ministério do Trabalho vai dizer para ele se pode ou não pode pegar, entendeu? Então essa é uma discussão bastante importante que foi feita aqui no Congresso da CUT, mas tudo leva a crer que vai ser encaminhado favoravelmente à taxa negocial, mas nós estamos desde já nos posicionando contra, porque isso vai afetar a vida de milhões de trabalhadores do Brasil que vão ver de novo voltar o imposto sindical sob uma nova roupagem. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Antônio Carlos, delegado pelo PCO, da POSP, Sindicato dos Professores Estaduais de São Paulo. E eu queria saber o seguinte: primeiro, qual é o balanço que vocês estão tendo até agora, sábado à noite, do desenvolvimento desse congresso? Pontos fortes, pontos fracos que você acha legal mencionar? E qual a posição específica de vocês sobre a discussão aí que teve estratégica com relação ao petróleo? Qual o posicionamento que vocês colocam sobre esse tema que é legal trazer para o debate público, na opinião de vocês? Como nós destacamos desde o primeiro momento, o Congresso, obviamente, ele não reflete na mesma velocidade que se desenvolve, digamos assim, as tendências de luta, né, dos trabalhadores no Brasil e no mundo nesse momento, né, onde há um enfrentamento muito claro, uma radicalização política, mesmo no Brasil, onde a coisa caminha de maneira mais lenta. Nós tivemos, por exemplo, na sexta-feira, um ato muito importante da POSP, com mais de 3 mil trabalhadores. Nós voltamos à greve unificada com a Sabesp, o metrô,
os trabalhadores ferroviários e funcionalismo público, uma greve contra as privatizações e a destruição do ensino público, contra o governo Tarcísio. Então há uma tendência que, embora de maneira vagarosa, se desenvolve aqui. O Congresso, pelas características burocráticas que a CUT adotou já há muitos anos, infelizmente, né? Se opondo, se enfrentando com as suas origens, onde os congressos eram um grande fórum de luta, de presença das bases dos trabalhadores, mas de qualquer maneira a gente vê refletir em alguma medida aqui, né, uma tendência, a vitória do Lula nas eleições, apoiado pela CUT, pela esquerda, estimula uma tendência de avanço, e nós achamos que, embora não se reflita, né, houve o debate sobre a questão da Palestina, há ainda muita confusão, há muitos setores que se posicionam com base naquilo que vem na imprensa, na propaganda imperialista, né, por exemplo, que acusa o Hamas, né, uma organização que luta pelos direitos do povo palestino, de ser uma organização terrorista. O debate do petróleo que você citou, eu acho que mostra muito bem. Houve um debate, a CUT acabou aprovando uma emenda nossa da POSP, da corrente causa operária, no sentido de explorar 100% do petróleo e se opor àqueles que, dentro do próprio governo Lula, obstaculizam essa política. E nesse debate nós colocamos o problema de que a CUT não pode ser um órgão mediador. A CUT é um órgão dos trabalhadores. A CUT não está feita para apoiar o governo. A CUT está feita para reivindicar o que interessa aos trabalhadores e pressionar o governo. Quem tem que mediar é o Lula, quem tem que mediar é o governo. A CUT é uma coisa, o governo é outra. Então, eu acho que esse debate é um debate que precisa ser difundido, mas nós achamos que, mais do que o Congresso, as tendências que emanam da situação política, da situação internacional, vão acabar contagiando o país e, com certeza, essa radicalização vai passar por dentro da Central Única dos Trabalhadores. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Leandro, do IOS, da CUT, que está aí com uma parceria com o CESIT, da Unicamp, para produzir a informação, estudo com relação a demandas, né, a questões dos trabalhadores da CUT, dos delegados, para a próxima gestão aí. Eu queria saber, primeiro, qual é o balanço aí desses estudos, dessas pesquisas que vocês estão promovendo? Vocês acham que elas estão com uma proposta interessante para ajudar a administração das pautas dos trabalhadores na CUT? Como que é esse trabalho de vocês? Como que vocês falariam para a sociedade da importância do que vocês estão fazendo aqui? Bom, nós temos já uma regularidade, né, nos congressos da CUT de aplicar essa pesquisa, né, e ela busca trazer insumos sobre o perfil dos delegados, né, para que a própria direção da CUT conheça quais são os ramos dos delegados, qual é o gênero, a idade, e nós construímos esse questionário com base nas demandas que a direção da CUT trouxe para a gente, né? E o questionário especificamente está dividido em blocos, né? Tem o perfil do delegado, demanda sobre a pandemia, o que o sindicato dos delegados fizeram durante a pandemia, questões sobre as demandas que os delegados e delegadas querem que a direção da CUT paute o governo federal e faça a busca da hegemonia política na sociedade. Então, conjugando todos esses aspectos, a gente acredita que sim, que é um procedimento, né, a busca do conhecimento para levar a direção da CUT para ela se planejar para o próximo período de 4 anos, que vai ser a próxima gestão, né? Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Clau, professor, constrói o sindicato ATP no Paraná e é do coletivo LGBTIA+, da CUT. E eu queria saber o seguinte, primeiro, você que é professor também, né? Como você está encarando o desenvolvimento desse congresso? Aqui já é sábado de noite.
qual o balanço que você, talvez o seu sindicato, estão fazendo sobre o Congresso, o que pode sair de bom daqui ou não, né? E, além desse balanço na primeira parte, qual é a importância de ter o coletivo LGBTIA+, dentro da CUT? Qual é a construção que vocês estão fazendo? Coisas que vocês acham importantes trazer para a sociedade dessa discussão? De fato, hoje, nós do coletivo LGBTQIA+, da CUT, de todos os estados aqui do Brasil, nós estamos saindo vitoriosos e vitoriosas, né? Hoje, na nossa 14ª plenária, 14º Congresso da CUT, nós garantimos com muita luta, com muita disposição, nesses últimos 4 anos, articulamos com os nossos estados, os nossos coletivos, e hoje realizamos o nosso sonho, que é a construção da Secretaria LGBTQIA+, da CUT, e agora mesmo, né, foi divulgado e votado aqui na nossa plenária o reconhecimento da Secretaria LGBTQIA+, né? E de fato, para nós, né, do campo da Central Única das Trabalhadoras e Trabalhadores, nós temos um compromisso com a nossa categoria, que é cada vez mais garantir o acesso e a oportunidade para nós, a comunidade LGBTQIA+, no mundo do trabalho, que nós estamos à margem do trabalho. Eu sou professor numa rede pública, mas nós sabemos que muitos de nós, LGBTQIA+, estão no trabalho formal, que estão em trabalho de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, nós saímos aqui fortalecidos para crescer os nossos coletivos e as nossas secretarias em todas as CUTs do Brasil e cada vez mais pensar políticas afirmativas no mundo do trabalho para essa população que está à margem aí do mundo do trabalho. Beleza. E só mais uma pergunta. Com relação à luta dos professores, mais especificamente, você tem alguma consideração aí importante, seja com relação ao que está acontecendo no Congresso ou das discussões do seu sindicato, da sua cidade? Nós passamos os últimos 6 anos o ataque violento das condições do mundo do trabalho. Evidentemente que nesse período, de um período de reconstrução, né, junto com o presidente Lula, com um governo que pensa na classe trabalhadora, mais uma vez nós estamos saindo daqui com ações afirmativas, né, pensando em todos os ramos do mundo do trabalho, pensando em todas as possibilidades que é necessária para garantir um trabalho digno, um trabalho que minimamente atende às especificidades de cada ramo. Então tenho certeza que mais uma vez saímos ampliando, e por isso que hoje aqui também conseguimos garantir ampliações de alguns ramos do campo do trabalho, para a gente pensar coletivamente de que forma a gente vai garantir o mundo do trabalho para todos e todas e todes. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Gustavo, delegado do POR pela APOESP, né, aqui no Congresso da CUT. E dentre as atividades que você estava participando aqui, você teve a mesa 6, né, que diz respeito à questão ambiental e problemas sociais também em decorrência disso, né? E eu queria que você dissesse, primeiro, qual é o balanço que vocês estão fazendo aí do Congresso até agora, né, sábado de noite aqui, e sobre essa mesa específica, como você acha que esse tema da transição energética, da questão ambiental, se liga com a pauta sindical que poderia estar sendo discutida aqui nesse Congresso? Bom, Ulisses, é o seguinte, essa mesa, no sábado à noite, é a primeira mesa em que a apresentação, né, de palestrantes e se abre para intervenções do plenário. É um absurdo isso. Você pergunta sobre o balanço do Congresso até agora. Olha, é evidente que é um Congresso ultra burocratizado, um Congresso em que de fato tem pouquíssima ou quase nenhuma participação da base. São os dirigentes sindicais, os burocratas do movimento sindical cultista nacional que está aqui. Então, isso já mostra bem o caráter, né, dessa discussão, o quão limitado é o espaço de debate mesmo, de discussão, de construção coletiva, de disputa, né? E quanto ao tema dessa mesa, é um tema em si, é um tema importante, né? Que fala sobre o problema
da degradação do meio ambiente, a relação disso com o movimento sindical, como que a gente responde ao problema, que é um problema real, né? Agora, o problema é que aqui, no fundo, se coloca o debate antigo, um debate estratégico, que é o debate de reforma ou revolução. Porque você vê uma maioria petista que comparece a esse encontro respondendo ao problema do meio ambiente, da degradação do meio ambiente, com uma linha etapista, gradualista, falando em eleger representantes progressistas em 2024, 2026, apontando uma linha que é de aguardar, de construir, quando na verdade assim, a gente está diante de uma situação urgente, né? Essa semana o conflito na Palestina apontou a possibilidade de uma expansão do conflito, inclusive com a participação do Irã, né? Aprofundando as tendências também destrutivas da guerra da Ucrânia. Então, nós estamos debaixo de uma nuvem, né, de incerteza. A humanidade está ameaçada com a possibilidade de uma terceira guerra. As alianças estão todas formadas, né? Por exemplo, se o Irã se intrometesse nesse conflito agora na Palestina, como aconteceu agora na questão do hospital, o Irã chegou a dar declarações ameaçando Israel, né? Isso ia obrigar Israel a responder à altura, né? O Irã é uma potência militar também. Ia colocar os Estados Unidos na jogada, imediatamente a Rússia ia ser obrigada, enfim, né? Os camaradas que estão ouvindo sabem, é um rastilho de pólvora. A gente está numa situação perigosa, a humanidade está diante desse quadro tenebroso. Então, me parece que a visão reformista, estratégica, né, reformista dos petistas deforma a própria visão que eles têm da realidade. Nós não podemos esperar, né? O problema é urgente, é grave. A classe operária precisa dar uma saída agora. Não existe saída progressiva para o conflito fora da saída independente, né, dos explorados do mundo inteiro. A burguesia e o capitalismo estão ameaçando a humanidade, né? Então esse papo de que é possível um desenvolvimento sustentável com governos compromissados com a natureza, isso aí é tudo blá blá blá. A gente tem que apontar para a necessidade da revolução social. Esse é pelo menos o parecer que o POR, né, traz aqui para esse debate. Infelizmente, a limitação burocrática desse encontro impediu a gente de fazer essa intervenção no microfone. Foram 8 intervenções, né, no primeiro debate em que abre para o plenário, isso no sábado à noite, depois de 3 dias de congresso, e 8 intervenções no universo de 1.700 delegados, é uma coisa irrisória. Entendi. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Lindolfo, trabalhador que constrói o Sindiclubes DF e está aqui no congresso da CUT. Eu queria saber o seguinte, primeiro, a gente já está aqui no sábado, o 3º dia de congresso. Que análise você está fazendo aí desse congresso até agora, das discussões, se você está achando um caminho adequado, caso queira entrar nesses detalhes, ou caso ache que seja um caminho errado para a luta, né? E para além dessa análise do congresso em si, de como você está avaliando, eu quero saber da sua categoria de trabalhadores, de clubes e academias, quais são as pautas importantes da sociedade saber para se conscientizar das lutas que vocês estão enfrentando? Olha, a luta que a gente quer construir para a categoria de trabalhador de clubes e academia é uma reivindicação de melhor salário, é um pouco de compreensão dos patrões sobre a escala de trabalho, porque é um trabalhador que ele trabalha para os outros usufruir. Ele nunca trabalha, ele nunca se folga o sábado, domingo, nem feriado, porque ele tem que servir aos patrão. Então, nesse aspecto, eles ficam totalmente desamparado da família, que ele nunca tem um tempo para trabalhar com a família, né? Para ele ter um lazer e um tempo específico com a família dele. Entendi. É isso? É. Obrigado.